pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Maria do blog Dia a Dia na Escola. Hoje nós vamos falar com os pais. Os pais, eles mandaram, alguns pais, me mandaram uma mensagem falando assim: mas eu tenho muita culpa. Será que eu sou permissivo demais com meu filho? Será que eu deveria deixar de trabalhar para cuidar do meu filho em casa? Se eu deixar o meu filho dormir na minha cama, será que eu vou atrapalhar a autonomia dele? Ele vai ser uma criança segura? Então hoje a gente vai tirar essas dúvidas do pai. Gente, hoje a gente vai falar com os pais, porque na escola eu percebo que os pais assim têm muita culpa. Eles acham, eles vivem reclamando: eu não sei se eu estou fazendo direito, se eu estou educando meu filho direito, eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa. E assim, eu já falei em outros vídeos, cada filho é de um jeito. Se você tiver 10 filhos, cada um vai ser, tem uma personalidade diferente. Você não educa os filhos da mesma maneira, como muita gente fala. A gente nunca educa, porque você teve cada filho com uma idade diferente, com uma maturidade diferente, com uma condição financeira diferente. Isso pesa e muito. Então não tem como você dizer que você educa todos os seus filhos iguais. Você pode passar todos os valores iguais para todos os seus filhos, mas dizer que você educa de maneira igual, você não educa, porque tudo depende da educação, assim, da personalidade do seu filho, tudo depende da maneira do seu filho ser, é a maneira com que você vai agir com ele. Esclarecendo isso, existe então uma fórmula perfeita, uma maneira perfeita de educar o filho? Essa resposta eu vou dar lá no final do vídeo, então me acompanhe até o final. E antes de continuar, eu peço que você clique no inscrever, porque você assiste o vídeo, gente, e não clica no curtir, e não inscreve no canal, e não manda lá o seu like, o seu joinha. E com isso, o vídeo ele não é propagado pelo YouTube. Eu preciso de você. Por favor, clique no inscrever para a gente continuar, para o nosso canal crescer cada vez mais. Beleza? Então vamos lá. Você já parou para pensar que talvez não exista a coisa certa a ser feita pelo seu filho? Isso mesmo. Às vezes você fala assim: a melhor educação é essa, é assim que tenho que educar. Mas, gente, existem pesquisas no mundo inteiro de famílias que têm comportamentos diferentes dos brasileiros, que muitas vezes a gente vai achar assim um absurdo e que dão certo. Vou dar um exemplo para vocês. Lá no Japão, é costume da criança dormir com os pais até 10 anos. Se a criança dorme até 10 anos, não significa que ele vai crescer uma pessoa insegura, que ele vai crescer uma pessoa sem autonomia. Não comprovou nada a respeito disso por conta de dormir até mais tarde. Agora, no Brasil isso já seria assim: nossa, que coisa horrível, tá dormindo, vai perder autonomia, culpa do pai, ele sabe? Eu vejo que existe muita gente falando a respeito, sabe? Psicólogos, psiquiatra, pedagogo, professores, coordenadores, muita gente falando na cabeça dos pais. E os pais não sabem o que é certo, o que é errado. Será que eu estou fazendo isso direito? Será que eu não estou fazendo direito? Então isso é uma coisa assim muito relativa. Uma informação que vocês precisam saber é que a criança ela é muito resiliente. O que significa isso? Ela se adapta ao meio. Ela tem facilidade a isso. Então muitas vezes os pais têm culpas, sentem culpado e a criança não está nem aí. Ela não está sentindo absolutamente nada e o pai está lá morrendo de culpa, eu estou trabalhando, eu estou ficando fora o dia inteiro, não estou dando atenção para o meu filho. E muitas vezes para a própria criança não está acontecendo nada. Então os pais ficam assim cheios de culpa: eu trabalho o dia inteiro fora, nossa, é minha culpa, por isso que meu filho é assim, por isso que meu filho é assado. Gente, vamos colocar ordem aqui na casa. Eu vou te falar dos dois lados. Eu vou falar do ponto de vista da escola
e vou falar do ponto de vista familiar. Vou dar meu exemplo, porque é sempre bom a gente ver que eu já passei por tudo isso que vocês estão passando, então é mais fácil a gente trocar uma experiência aqui e acalmar o seu coração, como eu digo para os pais lá na escola. Eu tenho 3 filhos, como eu já falei em vários vídeos. Cada filho é de um jeito diferente, tem uma personalidade diferente. Aquilo que eu falo para um, tem um que não tá nem aí porque eu falo. Quer dizer, eu imagino que não esteja nem aí. A outra faz um drama. A gente tem que ver como fala com cada filho, porque cada um recebe aquela informação de uma maneira diferente. Você ficar fora de casa o dia inteiro não é um problema. Eu conheço na escola várias famílias que os pais ficam fora o dia inteiro e a criança não tem problema nenhum. São crianças resolvidas, são crianças, sabe, que trazem a tarefa em dia, que vem uniformizado, que vem com o uniforme limpo, almoçou, sabe? São crianças que eu não vejo trauma nenhum e pelo contrário, super bem resolvidas. Como eu vejo crianças que ficam em casa com a mãe o dia inteiro, ficam muitas vezes muito próximo da família e são crianças que dão muito problema na escola. Então, é quantidade de tempo que conta? Não, não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo. Isso é diferente. No final vou dar umas dicas aí para os pais e vou explicar melhor o que é essa qualidade aí do tempo. Eu percebo também que os pais têm muita culpa, se sentem culpados. Ai, se o meu filho não for uma pessoa boa no futuro, a culpa é minha. Gente, os pais têm que parar um pouco de sentir tanta culpa. Primeiro, eu já cansei de falar isso, mas é verdade, filho não nasce com manual. Então, cada um é de um jeito. Você tem que conhecer o seu filho e ver como que você age com o seu filho. Mas existem certas, não é normas, não, regras, não sei, que você tem que ter na sua casa. Algumas assim, você tem que ter algumas regras mesmo na sua casa, alguns limites na sua casa. Por quê? Eu até postei outro dia, educa seu filho, porque ninguém é obrigado a ter uma criança mal educada do seu lado lá na escola. Então você tem que verificar como é o seu filho, como que está sendo o comportamento dele. Uma criança até 7 anos, ela forma a personalidade dela. Então a criança até 7 anos, você tem que passar os seus valores, os seus princípios, e não é só o pai e mãe que passa isso. A tia da escola está passando, o coleguinha está passando, a avó que ficou com ele final de semana está passando, a empregada, a babá que você contratou e que fica com essa criança meio período, um dia inteiro, sei lá, ela também está passando os valores para essa criança. Então é preciso que você observe todos os meios de informação que está chegando para o seu filho. É aquilo que você quer, aquilo que você acredita? Tá. Então você vai conversar com o seu filho assim, ele vai falar, nossa mamãe, o meu coleguinha, ele pode ficar no tablet, no celular, até 10 horas da noite. Eu nem tenho celular, por que você não me dá um celular? Gente, senta, conversa, olha, você não tem idade para isso, eu não vejo necessidade. Você acha que é necessário você ter um celular? Se você estiver na escola, eu ligo na escola, a secretaria, a tia, ela atende o meu telefone e fala comigo. Se você tá na sua avó, eu ligo pra sua avó. Se você tá com seu pai, eu ligo pro seu pai. Se você tá com a sua tia, eu ligo pra sua tia. Então por que você vai ter um celular? Não vejo necessidade. Quando você estiver andando sozinho, estiver em algum local e precisar falar com a mamãe, aí você me liga, aí sim eu te dou um celular. Então, primeira coisa, você tem que conversar com o seu filho e relaxar. Exatamente. Relaxa, gente. Relaxa, porque não é tudo que é sua culpa, não. Você não tem que se sentir culpado da educação do seu filho, porque você não estará com o seu filho 24 horas, graças a Deus, porque pensa bem, coitado da criança ficar com o pai e mãe 24 horas por dia sem conviver com ninguém. É importante para a personalidade dele conviver com outras pessoas. É importante para a formação da personalidade dele, ele conversar com outras pessoas e ele colocar isso para você. Então, passa para o seu filho, olha, eu quero que você sempre me fale a verdade.
Porque eu descobrir a verdade pelos outros é pior. Eu quero saber por você. Por pior que seja, eu quero que você me conte a verdade. Se você fala isso na cabeça dele a vida inteira, ele vai ter o hábito de te contar. Isso se ele não te contar e você fazer um drama, né? Fazer aquele carnaval, ah, meu filho, eu não acredito que você fez isso. Tá? Nunca mais ele vai te contar nada. Então, é importante você também dosar as coisas. Nem fazer um carnaval, sair gritando, feito uma louca, mas também não tomar providência nenhuma. Também não dá. Uma coisa que eu aprendi com o tempo todas as vezes que as pessoas chegavam em mim, Ana, eu quero te falar um negócio, tal coisa. O que você acha? Eu nunca achava nada. Porque se você fala no momento, primeiro que você pode até desapontar a pessoa, não é isso que ela queria ouvir muitas vezes. Segundo que você não pensou direito, você pensou só de um lado. Então assim, o que você teria que fazer? Olha, meu filho, eu escutei o que você colocou, eu vou pensar no que você me disse, amanhã eu te dou uma resposta. Se for alguma coisa assim que você tenha que analisar. Se for alguma coisa que, sabe, que você faz na hora, olha, isso aqui é não. Não tenha medo de dizer não para o seu filho. Ele precisa escutar o não, como também ele precisa escutar o sim. Porque eu vejo muita criança na escola falando assim, ah, eu peço para minha mãe, se ela não falar nada é porque ela deixou. Gente, nós temos uma dificuldade tão grande de falar sim, não, que eu não entendo. É importante você deixar claro para o seu filho, olha, eu vou deixar você ir na casa do seu colega sim, mas vou te buscar às 8 horas, eu quero você prontinho lá. Eu não vou ficar te esperando. Comporte-se, não seja mal educado, agradeça, sabe? Faz aquele... Olha, você não vai para casa do seu colega, eu não quero que você fique brincando na casa dele. Eu não gosto daquela criança, eu não gosto da mãe, eu não gosto da família. A família é diferente da nossa. Ele dorme a hora que quer, ele faz o que quer, ele come o que quer. Eu não gosto disso, eu não quero você convivendo com ele, por isso você não vai. Então explique os motivos do não, explique os motivos do sim, que isso é muito importante. E uma coisa assim que eu acho legal é que assim, a gente sabe exatamente como você educa seu filho. Então, não sinta-se culpado do que você faz, por favor. Mas é importante você conversar com o seu filho e trocar essa ideia com ele. Porque ele chega na escola e ele conta tudo, tá? Ele conta tudo para a professora, como eu imagino, e eu quero acreditar que ele conte tudo para você também. Se bem que tem sempre aquela criança, né? O que você fez na escola hoje? Brinquei de massinha. Meu filho era assim, o que você fez? Brinquei. Ele só brincava de massinha, né? Ele não contava mais nada. Mas não são todas as crianças que são assim, não. Tem criança que conta tudo e isso é muito legal. O importante é a gente trabalhar a independência do aluno, a independência do seu filho. E como que eu vou trabalhar essa independência se filho não tem manual, se filho não tem um formulário para a gente seguir, se cada criança é uma? Tem dica? Tem dica? Então vamos lá. Primeira dica. Você vai estabelecer com o seu filho empatia. O que significa isso? Meu filho, sempre nós vamos nos colocar no lugar do outro. O seu coleguinha te xingou. Por que ele te xingou? O que aconteceu? Será que ele está chateado com alguma coisa? Será que ele está com raiva de alguma coisa? O que você pode ter feito para ele ter tido essa reação? Então é importante você colocar para a criança, se colocar no lugar do outro. Olha, seu professor gritou na sala hoje. Por que ele gritou? Como que estava a sala? Se você estivesse no lugar dele, você teria feito a mesma coisa? Se coloque no lugar do outro. Ensina o seu filho a se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante. Porque ele se colocando no lugar do outro, ele vai ser uma pessoa mais paciente, mais tolerante, mais compreensivo. Ele vai querer ajudar o outro. Ele vai pensar no próximo e vai ser uma pessoa melhor. Lembra disso. Saber dizer sim e saber dizer não. Limite. Gente, coloque limite no seu filho. A pior coisa do mundo é receber uma criança sem limite. O que é uma pessoa sem limite?
eu vou tomar água agora porque eu quero ir tomar água. Não é assim. Peraí, a professora que está aqui na sala, professora, eu posso tomar água? Então, se tem um professor, se tem um diretor, um coordenador, eu tenho que respeitar o mais velho e respeitar o seu colega também, porque aí eu não tenho o direito de gritar, de xingar o meu colega. Peraí, respeito. Então, limite. Se o professor falou que você não vai agora tomar água, você não vai. Ah, mas eu vou a hora que eu quero na minha casa, nem meu pai, minha mãe fala assim comigo. Gente, quantas vezes eu escutei isso? E às vezes o professor acaba sendo grosseiro, perdendo a razão, exatamente pelo aluno ser grosseiro. Porque vamos lá na empatia, lá no primeiro. Imagina um professor com 20, 30, 40 alunos na sala e um aluno vira e fala assim, ah, eu vou tomar água a hora que eu quero, eu bebo, eu saio da sala a hora que eu quero. Imagina se os 40 resolvem fazer o que quer, quando quer, na hora que quer. Ninguém mais dá aula. Ninguém mais consegue ter disciplina em sala de aula. Então, vamos ficar ligado. É muito importante, se ele já escutou o não em casa, ele vai saber ouvir o não da escola. Se ele tiver um limite em casa, ele vai saber aceitar o limite da escola. Se ele tiver regras em casa, ele vai saber seguir as regras da escola. Se liga nisso que é muito importante. Eu percebo muitos alunos que não têm limite, regra, respeito, nada disso. Ou seja, ele faz o que ele quer na casa dele, ele é o rei, né? Então, cuidado. Disponibilizar tempo para o seu filho. Olha, você pode trabalhar o dia inteiro. Isso não é o problema. Você não precisa parar de trabalhar para ficar olhando o seu filho. Aliás, por favor, não faça isso, porque a criança fica por aqui do pai e da mãe. Ela precisa de tempo com qualidade com você. O que significa isso? Vai buscar o seu filho na escola, conversa com ele numa boa, sem xingar, sem gritar, sem estressar. Se você está estressado e irritado, é preferível você pagar um professor particular para fazer a tarefa com ele do que você. Não se estresse no momento da tarefa. Tenha momentos agradáveis, tenha momentos gostosos, tenha momentos felizes com os seus filhos, para que eles tenham essa recordação. Eu digo pelos meus filhos. Outro dia minha filha falou assim, mãe, lembra quando eu era criança que você colocava a música o CD do Patati Patatá e você ficava pulando na sala com a gente, dançando, eu ficava em cima do sofá pulando e você no chão pulando, lembra? Falei, lembro. Gente, ela tinha 2 anos quando acontecia isso. 2 anos. Por que ficou na cabeça dela? Porque foi um momento gostoso, porque foi um momento agradável, porque foi uma lembrança boa. Essas lembranças, esses momentos de dançar, de brincar, sabe? Jogava água de mangueira na criançada enquanto era final de semana, estava muito calor, não tinha piscina, não tinha clube, não tinha nada. Eu ligava a mangueira e vamos lá, criançada, vamos se divertir. Paguei, gastei? Não. Não precisa gastar dinheiro para criar momentos gostosos com seu filho. Converse com ele, olha como é que foi na escola, como é que está o seu coleguinha, tá? Fala com ele sobre a empatia, sobre colocar no lugar do outro. Ah, mas o professor fez isso? Por que ele fez isso? O que aconteceu? Converse com calma, com tranquilidade. Eu sei que a gente chega cansado, eu sei que, olha, eu mesmo tô falando isso pra vocês hoje, mas se eu pudesse voltar no tempo, nossa, eu não teria me estressado muitas vezes que eu me estressei. O tempo passa muito rápido, daqui a pouco eles estão grandes, daqui a pouco eles nem querem a sua companhia. Então você tem que aproveitar que eles são pequenos e chamar o seu filho pra perto de você. Quarta dica. Pense antes de responder para a criança. Eu já acabei de comentar isso aqui. Não haja de maneira impulsiva. Ah, eu posso dormir na casa do colega? Não, não quero, não vai dormir. Sabe? Já faz aquele carnaval assim. Não pode dormir, não sei o quê. Ele nem entendeu por quê. Não precisa dessa agressividade. Não, meu filho, não quero, por isso, eu não gosto disso. Sabe, gente? Acalma um pouco. A gente fica irritado lá na escola, a gente fica irritado no seu trabalho e muitas vezes vocês descontam isso em casa. Pega leve, tá?
Não desconta não, conversa com ele numa boa, tranquilo, tá? Que isso é mais importante. Ignorar a raiz do problema. Por que que eu digo ignorar a raiz do problema? Às vezes a escola chama o pai e a mãe e fala: olha, seu filho tá muito agressivo, seu filho tá mordendo todo mundo, seu filho tá falando palavrão na escola, seu filho não obedece ninguém, seu filho não tá fazendo a tarefa, seu filho, sei lá, N reclamações. Aí o pai e a mãe viram pra diretora, pra coordenadora, pra professora e falam: nossa, mas eu não tô entendendo, porque em casa ele é um doce, ele é educado, ele faz tudo, ele é bonzinho. Gente, impossível. Se o seu filho é insuportável na escola, insuportável na rua, insuportável com os colegas, insuportável na casa da avó, na casa da tia, na casa dos amigos, como ele vai ser lindo, maravilhoso, belezinha na sua casa? É sinal que você não conhece seu filho, gente. Por favor, não justifique. Ah, ele não é assim. Ele é assim. Peraí, meu filho está tendo este comportamento. O que está acontecendo? Aonde está o problema? Vamos levar um psicólogo? Senta para conversar com ele. Meu filho, o que está acontecendo? Várias pessoas estão reclamando de você. O que está faltando aqui, sabe? Não conseguiu tirar dele? Leva para o psicólogo tentar tirar dele o que está acontecendo. O importante é a gente ir na raiz do problema e não mascarar o problema. Eu já falei isso para vocês. Aluno para a escola, 3, 4, 5 anos, vai embora. Filho é para a vida inteira. Se você mascara um problema, você vai colher esses frutos lá na frente. Isso é muito sério, gente, porque eu vou contar uma coisa que aconteceu muito grave uma vez na escola. Eu tive um aluno com 3 anos de idade, ele falou pra mim: tia, eu vou tirar a minha vida, eu vou me suicidar. Falei: que isso? Você sabe o que significa a palavra suicidar? Sei, é se matar. Eu quase tive um troço quando eu escutei isso. Chamei a família e falei: o seu filho me disse isso, isso, isso. A mãe riu. Ah, imagina, ele tem muita fantasia. Não tem problema nenhum. Falei: leva no psicólogo. Não precisa, ele não precisa, isso é normal, a gente tem um papo aberto em casa, não sei o que, blá, 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 blá. Resultado: aos 17 anos, em outra escola, tá? Cresceu, passou o tempo, já não tinha mais contato com ele. Aos 17 anos ele se suicidou. Então isso é muito, muito sério. Eu não tenho a consciência pesada porque aos 3 anos eu alertei a família. Então é importante a família acolher a escola, abrir os olhos e os ouvidos. Se a escola te chamar com alguma reclamação, entre aspas, acolha isso, se preocupe e tente ajudar o seu filho, tente resolver o problema. Mas eu vou gastar com psicólogo, não tenho dinheiro. Eu prefiro gastar hoje do que você sofrer amanhã. Pensa nisso. Analise o mau comportamento do seu filho e faça o seu filho se retratar. Vou dar um exemplo. Uma criança, ela bateu na criança, no coleguinha, falou um palavrão pro coleguinha, sei lá, agrediu um coleguinha. Aí você chama as crianças, né? Isso na escola, tá? A coordenadora, a diretora, sei lá, chama as 2 crianças, analisa o que aconteceu, por que você bateu no outro colega. Porque ele não me emprestou borracha, porque não sei o que, vai dar as desculpas. Tá bom, você fez errado, você bateu no colega, então o que você tem que fazer? Eu tenho que pedir desculpa, tá bom? Então pede desculpa pro seu coleguinha, desculpa, tá? Pediram desculpas. Essa criança foi embora para casa. Chegou em casa, hoje eu fui lá para a sala da coordenadora, sabe? Aí a mãe: nossa, mas o que você foi fazer lá? É porque eu bati no meu colega, porque ele não me deu a borracha, não me deu o lápis, eu bati nele, dei um murro, sei lá. O que o pai
pai e uma mãe têm que fazer. Peraí, você agrediu um colega só por causa disso? Você acha que você fez certo? Não, não fiz. A tia já conversou comigo e eu já pedi desculpa, tá bom? Mas amanhã você vai se retratar com esse colega. Você vai comprar, nós vamos sair, você vai comprar uma borracha nova para ele e você vai dar essa borracha para ele e vai pedir desculpa de novo. Sai com essa criança no outro dia, vai com ele até a escola, chama o coleguinha perto de você e fala assim: coleguinha, ele bateu em você ontem, o que você tem que falar para ele mesmo? Aí a criança vai falar: eu não vou fazer mais isso, desculpa, e eu trouxe um presente para você. Deu presente para ele. Isso significa que você está educando o seu filho. Ele está se retratando. Puxa vida, até eu queria ter essa borracha, mas você não vai ter essa borracha porque você bateu no seu colega por causa da borracha, então você vai comprar uma pra ele. No dia que você merecer, no seu aniversário, no Natal, na Semana da Criança, se merecer, eu te dou uma borracha dessa. Ele precisa sentir, gente, o que ele está fazendo. Agora, não vá comprar duas borrachas. Essa você vai dar pra ele e essa pra você, tá? Não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Você tem que fazer a criança sentir que ela fez errado. Ela pediu desculpa na escola diante da diretora, da coordenadora, de quem resolveu o problema, mas no dia seguinte ela pediu desculpa e deu um presentinho, uma lembrancinha, uma flor, sei lá o que for, para a criança perto de você. A criança precisa se retratar. E muitas vezes ela vai te falar: nossa, mas eu vou passar vergonha, eu vou entregar essa lembrancinha para ele. Vai, não mandei você bater. Você tinha que ter vergonha de ter batido no seu colega. Seja firme, isso é muito importante. E se precisar castigar o seu filho, você castiga também. Ó, uma semana sem celular, uma semana, sei lá, 3 horas sentado aí, não sei, você vê o que ele não gosta. Não gosta de jogar bola? Não vai jogar bola esse final de semana. Tira alguma coisinha também para ele sentir, tá? Dependendo da idade. Um castiguinho não faz mal para ninguém, não. Cuidado para não abusar dos elogios. Às vezes a criança chega na escola, você fala: pinta esse desenho bem lindo. Aí ela rabisca assim, ó. Ó, tia, tá bonito? Aí a professora olha e fala: podia estar melhor, você não acha? Nossa, tia, qualquer coisa que eu faço em casa, assim, minha mãe fala que tá bonito. Então, às vezes, você elogia demais a criança, mesmo não estando bem feito. E aí a criança fica com aquilo: pra que eu vou fazer bem feito se qualquer coisa que eu faço minha mãe fala que tá bom? Então, cuidado. Elogie só quando realmente estiver bom. Olha, você pode fazer melhor. Capricha aqui, pinta aqui, arruma aqui. Terminou depois que ele arrumou? Agora sim. Pega principalmente quem estiver em sala de aula, olha que lindo dele, olha que bonito que tal dele, bem feitinho, pintou todos os cantinhos, não sei o que. Então, elogie, mas quando realmente ele precisa, ele mereça esse elogio. Não vai elogiar por qualquer coisa que ele faça, assim, mal feito muitas vezes, tá bom? Pais permissivos, ele fica tentando compensar por trabalhar o dia inteiro. Então chega em casa: ai, meu filho, eu trouxe um presentinho pra você, toma. Todo dia tem presentinho. Gente, cuidado. Não seja muito permissivo. Não sinta culpado, pelo amor de Deus. Você não tem culpa de nada. A criança precisa conviver com outras pessoas. Então não seja permissivo. Não deixe tudo. É o não e o sim que eu falei agora há pouco. E por último, cuidado, não eximir a responsabilidade do seu filho. E isso irrita profundamente uma professora. Quantas vezes a mãe chega na porta da sala com o filho e fala assim: ai, tia, ele não fez a tarefa hoje, mas a culpa não é dele, a culpa é minha. Eu que levei o meu filho para ir na loja comigo, para ir no supermercado, e aí ele não fez a tarefa. Gente, a culpa é da criança, a culpa é do aluno, a culpa não é do pai e da mãe. O pai e a mãe poderia sim falar: peraí, você tem tarefa? Então você vai ficar em casa fazendo a tarefa e eu vou no supermercado, eu vou à loja e eu vou resolver, tá? Isso sim é culpa dos pais. Agora, ele tinha para fazer a tarefa, ele saiu 5 horas da tarde, 5:30 da tarde da escola e só voltou no outro dia, 1 hora da tarde. Ele ficou na loja o tempo todo?
Como que é? Eu me lembro que quando eu saía com os meus filhos, depois da aula, eu falava, peraí, vocês têm tarefa? Tem. É muita coisa? Ah, é um pouco. Olha, eu vou na loja. Se você quiser ir comigo, saiba que você não vai dormir enquanto não terminar a tarefa. Tudo bem? Tudo bem. Então você vai. Cheguei em casa às 9 horas, senta e vai fazer tarefa. Eu combinei com você que tinha que dormir meia-noite esse dia. Mas ele tem que fazer a tarefa e fazer o que é a responsabilidade dele. Então peraí, você quer fazer a tarefa amanhã cedo? 7 horas eu tiro você da cama para você fazer a tarefa. Combinado? Combine com o seu filho, gente, pelo amor de Deus. Não é chegar na professora e falar, ai tia, ele não pôde fazer a tarefa. Peraí, ele pode fazer a tarefa sim, é só organizar o tempo dele. Ele tem que acordar mais cedo ou ele tem que fazer um dia antes até mais tarde. Você resolva com ele, mas tem que ser feito. 10 dicas de ouro para que você erre menos, né? Já que você gosta, né? Eu estou errando na educação do meu filho. Não pensa nisso, gente. A gente não erra na educação do nosso filho. Eu sempre falo que o primeiro filho é uma cobaia, né, coitadinho? Porque tudo a gente tenta fazer com ele. Mas se um dia a gente erra, pode ter certeza que não é de propósito. Principalmente para os filhos mais velhos que estiverem me escutando isso. Não é de propósito, a gente erra tentando acertar. Agora, erre menos, tá? Não deixa seu filho ser um birrento, não deixa seu filho... Não fica dando as coisas pro seu filho para ele parar de dar showzinho na rua. Não fica... saiba falar não pra ele. Ai, mas se eu falar não, ele vai fazer escândalo no supermercado. Quantas vezes eu virava pro meu filho e falava, tchau, fica aí chorando que eu tô indo embora. E se ficar perto de mim é sem choro. Dá limite, tá? Aí ele tem que parar de chorar. Ou senão, olha que eu não te levo, você não vai no supermercado mais porque você deu show no supermercado, eu passei vergonha com você lá. Gente, você tem que abrir o jogo, você tem que falar o que está acontecendo. Não gostei disso, não pode fazer isso. E não se preocupe com a opinião do outro, porque sempre tem aquele que fala, ai, coitadinho dessa criança, ó, como é que a mãe está tratando ele. Se você está educando e se você sabe o que você está fazendo, dane-se a opinião do outro. Te garanto que você vai fazer e vai formar um ser humano muito melhor para a sociedade. Combinado? Espero que você tenha gostado das dicas, porque eu gosto de falar dos dois lados. O que acontece na escola e o que acontece na sua casa. E não se sinta culpado, tá bom? No mais, gente, tô terminando aqui. Não esquece de inscrever no canal, porque tem muita gente que esquece de clicar no bendito inscrever, assiste o vídeo, não curte e depois o meu vídeo fica lá cheio de visualização, só que não tem inscritos, não tem o likezinho lá. Então não esquece de inscrever, clicar no sininho para toda vez que eu soltar um vídeo você receber, tá bom? E me seguir nas redes sociais. Um beijo no coração, gente, até a próxima. Tchau!